coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa foi a pergunta que eu mais recebi quando eu tive meu diagnóstico. E o que Deus falou no meu coração, eu coloquei aqui nos primeiros 7 dias do devocional. Eu me dedico a responder essa pergunta da forma como Deus respondeu para mim. Longe de mim querer resolver essa questão que tantos teólogos e tantas pessoas se debruçam para entender a luz da Bíblia. Mas o que Deus falou no meu coração, eu dividi com vocês aqui no devocional em 7 dias. E no primeiro dia, que é o dia 3, que eu falo sobre isso, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Boa noite, gente! Mais uma live surpresa aqui. Eu falei que eu ia aparecer de vez em quando, né? Para compartilhar um pouquinho do meu devocional. Hoje eu fiz o meu devocional um pouquinho mais tarde, o dia foi corrido, eu cheguei em casa, estou em casa essa semana. E lendo essa parte do devocional, porque eu vou usar meu devocional para minha mensagem no Brasil. Então, estava aqui lendo e quis dividir com vocês. Na verdade, eu começo com uma pergunta, né? Uma reflexão. Por que o cristão ainda se surpreende com o sofrimento? Porque em nenhum momento na Bíblia Deus diz que nós não passaríamos por aflições, Ele não diz que nós não passaríamos por problemas, por perseguições. Pelo contrário, Ele afirma, né? Sim, e todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. É uma certeza, é uma afirmação. Nós vamos sofrer perseguições. Sim, e todos os que desejam viver piedosamente sofrerão perseguições. Isso está em 2 Timóteo 3,12. Em outro momento, Jesus diz: nesse mundo vocês sofrerão aflições, mas tenham bom ânimo. Então, é uma certeza. Jesus não disse, talvez, por acaso, em algum momento, às vezes você vai sofrer perseguições, aflições. Não, ele é uma certeza, uma garantia. Nós vamos sofrer perseguições. Por que nós ainda somos pegos de surpresa quando o sofrimento bate à nossa porta? Não há garantias de que nós não vamos sofrer, de que o cristão não vai sofrer, de que aquela pessoa que é boa, dedicada a Deus, que faz tudo certo, que ela não vai sofrer perseguições. Ela vai. A questão é, Deus estará ao nosso lado. Jesus estará ao nosso lado. Essa é a garantia. Nós não vamos passar pelo sofrimento sozinhos. Deus estará conosco. Ele é o nosso pastor. Ele estará ao nosso lado nesse vale. Então, quando o sofrimento vier, e ele vai vir, é uma questão de como e quando. A nossa pergunta não deve ser por que eu estou sofrendo, mas como eu vou reagir diante do sofrimento. Quando o sofrimento bater a minha porta, qual vai ser a minha reação? Porque o mundo está nos observando. O mundo está observando como o cristão passa pelo sofrimento. Jesus, ele revelou o seu caráter de forma ainda maior quando ele sofreu na cruz. Nós podemos ver o caráter de Jesus de forma mais evidente. Então, se nós queremos caminhar com Jesus, se nós somos cristãos, nós caminhamos com Jesus, quando o sofrimento bate à nossa porta, qual é a nossa reação? É de angústia, de revolta, é de afastamento de Deus? Quando, na verdade, o cristão nesse momento, mais ele deveria refletir Jesus. Mais ele deveria mostrar esperança, paz, confiança. Porque quando nós caminhamos pertinho de Jesus todos os dias, quando esse sofrimento vier, nós teremos ele ao nosso lado. Nós não estaremos sozinhos. Essa é a questão. Então, nós vamos sofrer perseguições de uma forma ou de outra, de formas diferentes um do outro. Todos nós passaremos por tragédias, não as mesmas. A questão é como nós vamos reagir a elas. E Ele estará ao nosso lado. Essa é a garantia que Jesus nos deu, que Ele estará ao nosso lado. Então, aí, das razões
né, de coisas ruins acontecerem, que eu descrevo aqui, é para Deus moldar o nosso caráter. Porque muitas vezes nós achamos que somos bons, que somos pacientes, bondosos, humildes, até que somos confrontados, até que algo bate à nossa porta. A dor, a frustração, o atraso nos nossos planos, um divórcio, um luto, uma doença. E tudo isso vai nos ensinar lições que a bonança jamais ensinaria. São nesses momentos que Deus usa para forjar o nosso caráter, para nos moldar. Deus não inflige o sofrimento a nós, Ele não causa o sofrimento a nós. Nós estamos num mundo de pecado, haverá dor e sofrimento. Não é Deus que causa isso, mas Ele permite que aconteça. E Ele usa esse mal para transformar em bem, para moldar o nosso caráter. Ele nos trata com misericórdia, com amor. E nesse processo Ele vai moldando o nosso caráter. Você já ouviu falar de uma pessoa que passou por sofrimento e ela nunca mais saiu a mesma? Deus usa o mal para o bem. É assim desde o começo da história. Leiam a história de José para vocês verem Deus moldando José e Deus usando todo aquele mal que estava acontecendo na vida dele para o bem, para fazer o bem. Então, lembre-se que a real pergunta é como nós vamos reagir diante do sofrimento quando ele vier. Você vai estar preparado? A sua fé, ela é como um músculo. A gente não pode deixar para exercitar o nosso músculo uma vez na academia, querer chegar lá e pegar 100 quilos, certo? Você não vai chegar na academia pegando 100 quilos se você nunca se exercitou antes. Você vai dia a dia exercitando até que você consegue pegar um peso grande. E a fé é um exercício. Todos os dias, em comunhão com Jesus, através da leitura da Bíblia e oração, e nós vamos trabalhando esse músculo da fé. E quando a aprovação vier, você terá uma fé forte o suficiente para enfrentá-la. Quando esses momentos de dor vierem, o mundo deveria ser capaz de olhar para nós, cristãos, e dizer: ali está alguém que pertence a Deus, ali está alguém que reflete Jesus. Será que o mundo pode olhar para nós, cristãos, que estamos passando por dor e sofrimento e dizer isso sobre nós? A gente se entristece, a gente chora, como eu já chorei, já me entristeci várias vezes, mas a gente não se desespera. Essa é a diferença. Nós temos Jesus ao nosso lado, nós temos esperança, nós não devemos nos desesperar. Então falam sobre isso nas primeiras 7 meditações aqui do meu devocional. E ele tem um espacinho para escrever, e eu escrevi uma oração nesse dia, para que Deus me desse força, esperança. Eu amo ter esse espaço para escrever, porque eu utilizo muito, por isso que eu coloquei aqui para vocês. Espero que vocês estejam usando. Me contem aí, quem tem um devocional, se vocês usam esse espaço para escrever. E em breve estou chegando no Brasil, daqui 10 dias. Serão dias bem corridos, mas eu estou muito animada, muito ansiosa para encontrá-los. Vou atravessar um oceano para encontrá-los. E estou muito feliz com essa oportunidade, não esperava. Boa noite para Portugal, alguém que disse que é de Portugal, que legal. Muito obrigada por estar aqui, querida. Os Salmos é o ser humano falando com Deus, a gente consegue nos identificar muito lendo os Salmos, né? Boa noite para vocês. Mas, olha, 2 pessoas de Portugal. Que horas são aí em Portugal, gente? E agora já é noite no Brasil, né? Vocês estão jantando, assistindo TV. Olha, Tânia, você vai estar no NASP São Paulo? Vou ficar muito feliz de encontrar todos vocês. Vou chegar um pouquinho antes das 5 nos lugares que eu estiver. Eu sempre vou chegar antes. Então, se você quiser chegar antes, você pode chegar antes, que aí eu já assino o seu devocional. Eu quero estar lá por 1 hora antes, pelo menos, da programação. Eu sou bem chata com horário, então eu gosto de começar tudo no horário marcado. Então, se você se atrasar, você vai perder o comecinho da programação. E provavelmente vai entrar mais um lugar aí em São Paulo,
que é a Igreja Adventista Central de Moema. Então, provavelmente eu estarei na igreja de Moema no sábado, dia 22. Eu confirmo para vocês aqui nos stories. Dona Tereza, eu tô para te mandar um WhatsApp. Tava esperando a confirmação de Moema para te falar, mas você vai no NASP. Vou ficar muito, muito feliz de te ver. Quero muito, muito te encontrar. Se a Dani pudesse ir também, eu ia ficar muito feliz. Nossa, são 11 horas da noite em Portugal. Vocês estão dormindo tarde, hein, gente? E eu vou estar em Minas também, Poços de Caldas, dia 26, na Igreja Adventista Central de Poços, na quarta noite, às 7 da noite, mas estarei lá desde as 6 da tarde, já atendendo vocês. Maranhão, tenho muita vontade de conhecer o Maranhão. Meu filho também, ele é louco para conhecer Lençóis Maranhenses. E eu também quero conhecer, muito, muito. Então, gente, essa foi a meditação breve que eu queria dividir com vocês. Que Deus falou muito ao meu coração quando estava escrevendo o devocional. E eu quis começar o devocional com essa questão. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Então, se você está chegando agora, dá um play ali quando eu deixar salvo, tá bom? A live, para vocês pegarem do comecinho. É claro, é só um pedacinho, né, do devocional. Você pode ler ele todo, 7 dias, aqui, no começo do devocional. Alguém perguntou que livro era esse na outra live. Esse aqui é o devocional que eu escrevi, Querido Jesus. E eu vou estar fazendo um lançamento presencial dele no Brasil na semana que vem. Então, vou deixar aqui na legenda os locais, horários e endereços. E espero muito encontrar vocês. Paula, os Lençóis Maranhenses deve ser realmente lindo. Eu quero muito ir. Maranhão, me convida! Eu quero ir para o Maranhão. Teresina, que legal! Curitiba. Muita gente de Curitiba, gente. Eu quero ir em Curitiba um dia também. Portugal, quem sabe ano que vem. Estamos trabalhando para isso, para ir aí em Portugal, encontrar com vocês no ano que vem. Em breve eu trago novidades, tá bom? Espero vê-los em breve, gente. Amei estar aqui mais um pouquinho, conversar com vocês mais um pouquinho. Dona Tereza, confirma o Moema para a senhora ainda essa semana, tá bom? Manda o endereço e vai ser muito, muito bom. Tô super ansiosa para encontrá-los. Espero poder abraçar e tirar foto com todos, poder assinar o devocional de todos vocês. Vou fazer o meu máximo para isso. E é isso, gente. Um beijo. Eu apareço ainda essa semana. Prometo, tá bom? Boa noite.